Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim, ó: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens e distribuíam. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíram o produto entre todos os que tinham, entre eles não tinha necessitados. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam de ser salvos. Podeis assentar, querido? Nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra, amém? Você crê nisso? Você crê que você é a igreja do Senhor Jesus na terra? Agora eu quero te fazer uma pergunta: você vive como a igreja do Senhor Jesus na terra? Você vive como igreja? Nós vivemos como igreja, como a igreja representada aqui. Nós vivemos hoje uma crise muito grande, né? Uma crise de identidade, uma crise emocional. Nós, muitas das vezes, nós não sabemos verdadeiramente para onde ir, o que fazer, como fazer. Muitos de nós, já com 10, 15, 20 anos de igreja, ainda está procurando qual é o ministério que Deus tem para cada um, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes, nós, já com 20 anos de igreja, a gente não sabe qual é o propósito que Deus tem para nós. E nós estamos vivendo uma crise, vamos colocar assim, uma crise na igreja. Estou falando numa igreja no âmbito geral. No âmbito geral, nós estamos vivendo uma crise. E se nós formos analisar a história, essa igreja aqui, nesse exato momento, ela entrou também em uma crise. Se a gente for analisar, ler o texto, ver a história, a igreja, essa igreja aqui, ela entrou em uma crise. Meses antes da descida do Espírito Santo em si, do cenáculo, que estavam todos reunidos naquele lugar, porque assim, a gente vê as pessoas pregando sobre, quando vai falar assim, ó, Atos 2, é manifestação do Espírito Santo. A gente foca isso, é a descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles apóstolos, onde tudo mudou. Se nós formos analisar friamente, vamos colocar assim, meses antes disso daí, alguns dias antes disso daí, a igreja, né? Vamos colocar a multiplicação dos pães, aonde Jesus multiplicou aqueles pães ali onde tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos contar aí, mais ou menos, de 10 a 15 mil pessoas, vamos colocar, na multiplicação dos pães e dos peixes, porque mulher e criança não era contado, mas com certeza tinham muitas mulheres e com certeza tinha muitas crianças. Nós vemos ali, vamos colocar 10 mil pessoas lá, né, que Jesus estava ministrando para aquelas pessoas ali. Passam os dias, o que acontece? O tesoureiro da igreja, Judas,
traz Jesus, entrega Jesus, o tesoureiro. O discípulo que era chegado nele, que era o Pedro também, um dos chegados, traz Jesus, nega ele, nega Jesus, e Jesus é crucificado. E como que fica a igreja? O tesoureiro morto, com Pedro frustrado e sem o mestre. Alguém já parou para pensar nisso? A igreja simplesmente fez isso. Tanto que, se nós olharmos aqui em Atos, quando fala ali, quando depois que Jesus ressuscita, Jesus volta, Jesus faz aquela, aquilo tudo ali com eles ali, Jesus andando ali com eles ali, chama Pedro e tal. Quando ele fala assim, vocês ficarem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quantas pessoas mais ou menos ficaram e foram para o cenáculo? Mais ou menos 500 pessoas. Quando foram 500 pessoas, mas permanecerem, mais ou menos 120 ficaram ali. Olha só. De 10 mil, caiu para 500, e depois só ficaram 120. Ali. Era uma igreja, se for contar, uma igreja em crise. Você imagina uma igreja na cidade que tinha, vamos botar aí, 5 mil membros, aí do nada passa a ter 500 membros, aí daqui a pouco tem 120 membros na igreja. E eles permaneceram, ficaram lá orando, eles ficaram lá orando, unânimes, ficaram orando. E o que acontece? Quando vem a descida, do Espírito Santo, que eles permaneceram, sopra o vento sobre eles, eles são cheios da manifestação, são cheios da glória de Deus ali, e eles saem dali, falando em outras línguas em si, que não é a língua estranha que é falado na igreja, que muita gente acha que é isso. Não é. Se você for ler lá, você vai ver que existiam pessoas de vários outros continentes ali, de vários outros países ali, e que eles estavam falando a língua dessas pessoas. A língua dessas pessoas. E eles saem dali, são cheios, e vem, as pessoas acham que eles estão embriagados. Aí vem Pedro, no discurso de Pedro, 3 mil almas são batizadas, convertidos e batizados. E porém, depois disso daí, eles começam, com essas pessoas aí, eles começam a viver algo que é o que nós lemos aqui. A partir do verso 42, eles trazem isso para a convivência da igreja. Eles entenderam o que era viver como igreja. Porque muitas das vezes nós não temos a noção do que é viver como igreja. Nós nos limitamos em viver como igreja em uma vez na semana. Uma coisa que me chamou a atenção, e que quando eu estava remoendo isso daí, não existe igreja sem unidade, gente. Não existe igreja sem unidade. Não existe igreja sem propósito. Não existe. Não existe presença de Deus sem propósito. Não existe poder de Deus sem propósito. Em Atos 1 ele fala assim, vocês serão revestidos de poder e serão o quê? Minhas
testemunhos. Existe um propósito para eu e você sermos cheios do poder de Deus. É para sermos testemunho. Para ser testemunho. Não só no seu lugar, mas aos confins da terra. O propósito de você e eu sermos cheios da presença de Deus é para ser testemunho. Simplesmente isso. Se você até hoje não sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida é para você ser testemunho. Ponto. É ser testemunho. Tem gente que está parado esperando qual é o propósito que Deus tem. Qual é o propósito que Deus tem? É ser testemunho. E nós não conseguimos. Olha só, estava em casa pensando, a dificuldade que é, e vocês vão concordar comigo, a dificuldade que é para nós nos reunirmos como igreja, fora do domingo. A dificuldade que é para nós nos reunirmos como igreja, para qualquer outra coisa. A dificuldade que é para fazer uma reunião de homens, de estar junto com os homens. A dificuldade que é. Nós conseguimos nos reunir uma vez no ano. Nós conseguimos ano passado e nós conseguimos esse ano reunir pelo menos a grande maioria da igreja no encontro da família. É a única vez no ano que nós nos reunimos, fora do culto de domingo. A igreja. Já pararam para perceber isso? Como igreja? A Bíblia fala aqui, ó, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui fala que era todos os dias. Ah, então eu vou ter que ficar na casa do meu irmão todos os dias. Não. Não é essa a questão. O que nós precisamos entender é que Deus nos chamou. Olha, às vezes eu fico vendo, quando eu estou sempre com o Júnior, quando eu estou com o Renato, como nós compartilhamos as coisas de Deus. Como nós crescemos ao compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Como nós damos ideia, Renato chega para mim, poxa, eu tenho que te passar um negócio que eu estou estudando assim, assado. Ele me passa, aí quando eu chego perto dele, o que você está estudando essa semana? O que você está fazendo essa semana? A gente começa a compartilhar as coisas e as coisas vai fluindo. Nós precisamos trabalhar como essa igreja trabalhava, queridos. Nós precisamos entender que Deus não chamou você, simplesmente para nós vivemos os nossos propósitos, os nossos desejos. Se eu quiser, hoje eu não estou a fim de ir na igreja, não. Hoje eu não estou a fim de fazer, não. A dificuldade que é para nós arranjarmos pessoas para... Existe que os irmãos que trabalham sábado. Eu também trabalho sábado, é o dia que eu acordo mais cedo para trabalhar sábado. Mas nós temos vários outros irmãos e nós não vemos o prazer de estar junto, de estarmos juntos, de compartilhar. Nos eventos, nós não vemos o prazer das pessoas estarem em compartilhar, de estar junto como igreja. Vocês já pararam para imaginar Jesus? Se você for olhar a trajetória de Jesus, Jesus era um cara gostava de festa. Na Bíblia, no Velho Testamento, você vai olhar, existiam as festas tradicionais por ordenância de festas. Deus é um Deus festivo. E você tinha que, era a oferta
você levava a oferta ainda para a festa. Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus de unidade, Deus é um Deus de, vamos colocar assim, de aglomeração do seu povo. Deus gosta que o seu povo esteja junto. Agora eu quero falar uma coisa para você. Esses momentos que nós temos aqui da comunhão, de estarmos juntos, de estarmos conversando, de estarmos ali compartilhando as coisas que Deus tem feito, isso gera testemunho, isso gera salvação, isso gera temor, isso gera no meu coração assim, ó, alegria. Às vezes eu posso estar triste, eu começo a conversar com os irmãos, Deus enche meu coração de alegria. Às vezes eu conheço a história de alguém que eu nunca imaginava que era daquele jeito ali, e Deus trabalha no meu coração. Nós precisamos entender, se nós gostamos tanto de ficar isolado, se nós gostamos tanto de ser reservado, se nós não gostamos de estar junto, quero fazer uma pergunta para você: o que você vai fazer no céu? Como é que vai ser você no céu? Ou você acha que a sua mente vai ser apagada? O que você vai fazer no céu? Que vai ser um lugar de festa, regozijo, vai ser um lugar de alegria. Imagina como vai ser no céu. Vai ficar separado num canto? Ah, eu não gosto. Não gosto de participar. Não gosto de fazer. E essa semana eu estava pensando, imaginando isso. Imaginando. O que nós vivemos aqui é simplesmente um ensaio. Um ensaio. Ah, eu não vou porque eu não gosto de fulano, eu não gosto como age, eu não gosto como fala, eu não gosto como faz. Toma cuidado. Toma cuidado. Abrindo aspas aqui, na sua mansão celestial lá em cima, lá na sua casa celestial, toma cuidado, que Deus pode botar quem não gosta para ser seu vizinho. Aí vai acordar de manhã e vai falar assim: ô, vamos lá na fonte da água pegar uma água, querido, vamos, nós dois. Fecha, tá? Isso não está na Bíblia, não. Só para você entender. Porque tem muita gente que acha que a Bíblia fala que o nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo glorificado. Mas eu creio, Deus não vai tirar a mente de ninguém, não. Não vai tirar, não. A gente precisa entender. A gente precisa ter, porque não adianta a gente só ter tudo em comum. A gente precisa ter propósito. Nós precisamos ter propósito. E qual é o propósito? É ser testemunho. O propósito é compartilhar o que Deus tem feito para a minha fé, para a sua fé crescer. É compartilhar, querido. Existem coisas que as pessoas ficam desanimadas na igreja. Olha, hoje estava conversando com uma pessoa que eu falei assim: e a questão da igreja? Como é que está? Ah, não sei não. Ah, eu tô, me sinto estranho, me sinto esquisito. Eu acho que eu quero uma igreja pentecostal. Eu quero uma igreja mais pentecostal, sabe? Uma igreja mais... Ah, vocês são batistas, cara. Quero uma igreja pentecostal. Falei, pô, vai para a igreja da Aranha, pô. Vai para a igreja da Aranha. Se aqueles caras andam na parede assim, ó. Os caras andam na parede. Vai para a igreja do cara da metralhadora, que o cara pega a metralhadora e fica
dentro da igreja. Vai para lá. Na igreja que o nego vai rolando de lá até aqui, se você se sentir bem lá e achar que lá é a presença de Deus, beleza. Se isso é bom para você, bom, que se não pode é você ficar dentro de casa. Aí a pessoa, ela entende a mentalidade, acha que igreja pentecostal, pela igreja ser uma igreja, né, que as pessoas falam mais alto, nada contra, porque eu vim de lá. Nada contra. Nada. Acha que desses lugares tem mais poder de Deus do que em outros lugares. Eu falei assim, você sabe qual é a maior manifestação do poder de Deus na igreja? Ela falou assim, o que é a maior manifestação do poder de Deus na igreja é transformação de vida. Essa é a maior manifestação do poder de Deus na vida de alguém, na igreja. É transformação de vida. E eu dei o exemplo, você tem um exemplo do seu lado, você conviveu, você viu tudo o que passou, como era, não viu? Viu. Você acha que foi Deus que mudou ou não foi Deus que mudou? Claro que foi Deus que mudou, então isso é manifestação do poder de Deus. Mudança de vida. Vida é salva. Isso é manifestação do poder de Deus. Aonde você vê aqui em Atos aqui, quando desce o Espírito Santo, a manifestação. Aonde você vê na Bíblia falando que Jesus falava em língua, que Jesus saía correndo, que Jesus fazia isso, fazia aquilo outro. É gosto de cada um. Mas nós não podemos julgar isso como poder de Deus ou não poder de Deus. Sabe por que eles eram cheios da manifestação do poder de Deus na vida deles? Sabe por que eles eram cheios que aonde igual Pedro passava, a sombra de Pedro curava? Por que Pedro tinha tanta autoridade? Por que Pedro fazia, os apóstolos faziam tantos prodígios e milagres? Por quê? Porque você quer ser assim também? Você quer ser também assim? É simples. É simples. Quantos aqui creem que você recebeu o Espírito Santo? Quantos creem? Nem todo mundo crê, mas quantos creem? Você recebeu o Espírito Santo, certo? E eles também já tinham recebido o Espírito Santo. Alguns dos apóstolos, que a Bíblia fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Antes. Mas se eu e você, para nós queremos ser igual a eles, e viver igual a eles, e ter a experiência que eles tinham, sabe o que nós precisamos fazer? Simples. Coisa simples. Uma das coisas que a gente não faz. Permanecer na doutrina dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Permanecer na doutrina dos apóstolos? Que eles estavam no culto de ensino. Eles estavam no culto de ensino, aprendendo a doutrina. Era unânime, todos em comum, estavam no culto de doutrina. Estavam nos cultos de orações. Eles estavam. O ser em comum, ter tudo em comum, não significa que é ter propósito. Propósito correto, o propósito certo. Porque nós temos um povo aqui na Bíblia que eles tinham tudo em comum e que eles faziam, todos eles falavam a mesma língua e todos eles tinham o mesmo objetivo, mas não era
o objetivo correto. Se nós formos pegar a Torre de Babel, o que eles estavam fazendo? Todos eles tinham o mesmo objetivo, todos eles caminhavam certinho, todos eles trabalhavam unânimes, todos eles tinham um objetivo: nós vamos construir. E Deus falou aqui, se eu não descer, eles vão conseguir fazer. Se eu não intervir, eles vão conseguir fazer. Eles estavam todos fazendo a mesma coisa, estavam todos ali firmados para fazer algo juntos. Nós vamos fazer, mas o objetivo era errado. O objetivo não era a manifestação e o poder da glória de Deus, não. O objetivo era, nós vamos, porque vamos mostrar que nós podemos, nós vamos fazer para o nosso ego. Pode existir até muitas igrejas vivendo uma coisa em comum, mas às vezes com um propósito errado, com um propósito que não discipula, com um propósito que não cuida, com um propósito que não estarem juntos, não desenvolvendo ali a comunhão com o propósito. Porque não adianta eu desenvolver uma comunhão se não tiver propósito. Não adianta eu desenvolver uma comunhão que for um exemplo, né? Existem pessoas que, cara, eu estou desanimado por causa de algumas atitudes do pastor. Estou dando um exemplo. Algumas atitudes do pastor, eu não concordo. É direito da pessoa não concordar, beleza, é direito. Agora, é direito você desanimar da fé, de você desanimar do propósito que Deus tem da sua vida. É pecado? Falar igual ele fala: a decisão que eu tomei é pecado? Está fora da Bíblia? Está fora da Bíblia? É pecado? Estou te levando a pecar? Não. Então, segue o jogo. Deixa essas coisas, ou é porque o líder tal, o outro líder tal, o ministério tal, as pessoas ficam desanimadas. Deixe de cumprir o propósito, deixe de viver em unidade por isso, por causa dos outros. Deixe de cumprir aquilo que é o maior, que tem o maior peso que o próprio Jesus colocou para nós. E não adianta eu querer ter uma comunhão para isso, uma comunhão sem propósito. Eu ter comunhão com irmãos, que eu vá para a casa de irmãos para falar, às vezes, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do fulano, falar mal do ciclano. Isso é o quê? Um comum sem propósito. Sem um propósito. Sem um propósito correto. Sem um propósito correto. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos orar, pedir ao Espírito Santo para que Ele enche o nosso coração. Senhor, enche o meu coração, Deus. Eu não estou conseguindo ser alegre. Estou dando um exemplo, tá? Não estou conseguindo ser alegre. O meu coração está entristecido. Jesus coloca o amor. Nós estamos estudando sobre amor. Sobre Coríntios, sobre amor. Sobre dons. Coloca no meu coração amor. Coloca no meu coração. Nós temos e tivemos um monte de gente com um montão de problema, em família, em casamento, um monte de gente, um monte. Alguém procurou ajuda? Alguém procura ajuda? Não. Ninguém procura ajuda. Porque talvez, muitas vezes, não tem relacionamento para isso. Muitas vezes não tem a intimidade para isso. Porque nós não vivemos em comunhão uns com os outros. Nós não precisamos saber da vida de ninguém, não é isso. Nós não queremos se meter na vida de ninguém, não é isso. Mas a Bíblia fala o quê? Que quando eu estou com um problema, quando eu tenho algo ruim em mim, quando eu estou passando por um problema, dificuldade, quando eu estou com feridas,
Quando eu estou doente. Quando eu estou doente. Vou colocar assim, melhor. Que aí, vamos colocar uma doença espiritual. Que pode ser várias outras coisas. Quando eu estou doente espiritual. Quando eu peço perdão para Deus, Ele me perdoa. Ele me perdoa, de boa, você está perdoado. Mas a Bíblia fala em Tiago que quando eu confesso para o meu irmão, acontece o quê? Cura. Eu sou curado. Quando eu confesso, eu sou curado. O que acontece é que nós não fazemos isso. É que nós não compartilhamos. Nós não compartilhamos. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos nos movimentar. O nosso Deus é um Deus de movimento. Nós precisamos deixar de ser uma igreja estagnada, cada um olhar para o seu umbigo, cada um olhar para os seus propósitos, o que é melhor para mim. O que é melhor para mim? Nós estamos chegando um tempo que nós temos que entender isso, querido. Nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra. As coisas estão ficando estreitas, apertadas. Daqui a pouco vai prensar tanto. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão apostatar da fé. Porque as coisas vão apertar de tal forma que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, você não vai ter refúgio, você não vai ter quem você recorrer, porque você vai se sentir um peixe fora d'água. Nós precisamos ser unânimes. Se você for ler um pouquinho mais à frente, o capítulo 3 e capítulo 4, você vai ver que quando Pedro está subindo lá na Porta Formosa, que ele cura aquele paralítico ali, que depois eles são presos, eles começam já a serem perseguidos, presos, açoitados. Você vai ver aonde estava a igreja. A igreja ela estava reunida, eles estavam juntos. Agora, quando acontece um problema com a gente, a primeira coisa que a gente faz é abandonar a fé. Quando acontece qualquer coisa com a gente se esconder, a gente caçar o nosso canto. A gente não caça em estar junto com os irmãos, a gente não caça arrumar um grupo para estar orando. Nós não vamos para um grupo, vamos orar, vamos interceder por isso daqui, por essa situação. Simplesmente vai cada um para o seu canto. E o que acontece? Eles começam a orar. E quando Pedro sai de lá, ele vai para casa e ele começa a contar o que aconteceu. Eles começam a orar e a Bíblia fala que aqui o lugar tremeu da manifestação da glória de Deus. Será que vai ser preciso nós começarmos a sermos perseguidos? Para nós entendermos isso? Será que vai precisar nós sermos prensados? Para nós entendermos que nós precisamos estar juntos uns com os outros, que nós precisamos orar juntos, que nós precisamos orar como igreja. De estarmos juntos uns com os outros, aprendendo uns com os outros, ensinando um ao outro. Que dificuldade é para nós marcarmos uma visita? Que dificuldade é? Querendo visitar as pessoas, que dificuldade que é? Todo mundo já fica assim, ó. Eu fui falar com a minha irmã ali, a minha irmã falou assim: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Não. Quero ir lá orar só quero ir lá orar por você só, meu irmão. Só isso. Quero estabelecer o vínculo. Ter um vínculo. Você já foi na casa de alguém para orar por alguém? Porque às vezes as pessoas esperam isso só da liderança. As pessoas esperam isso só dos pastores. Mas você, igreja. Quantas vezes você já chamou alguém? Vamos lá em casa.
Queria fazer um jantar para você. Ah, mas eu não gosto de receber ninguém na minha casa. Não gosto de receber. É uma coisa sua, beleza. Beleza, uma coisa sua. Não vou te criticar por causa disso. Mas nós precisamos nos envolver. Nós precisamos abençoar. Aqui fala que eles vendiam as suas propriedades e levavam aos pés dos apóstolos. Eles vendiam propriedades. A gente não está falando aqui de R$20, de R$50, não. Nós estamos falando de propriedade. Você imagina hoje uma casa, quanto vale uma casa no centro da cidade, né? Deve valer 1.800.000, 1 milhão, e a pessoa ter 2 casas no centro da cidade, e o irmão está vendo que a igreja está precisando de fazer a obra e não tem dinheiro, está vendo que existem algumas pessoas necessitadas, o irmão vai e vende a casa por 1 milhão, e vem aqui e deposita 1 milhão para a igreja. Era assim, desse jeito, dessa forma. Não existia um necessitado. Por quê? Porque eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito de compartilhar. Eles tinham um propósito de obediência, de obedecer à ordenança de Jesus. E agora, qual é a minha preocupação e a sua preocupação em obedecer uma ordenança de Jesus? Essa ordenança. Você não precisa ser um preletor. Você não precisa ser um autêntico conhecedor da palavra, não. Você só precisa compartilhar da obra que Deus tem feito na sua vida. Você só precisa compartilhar da sua conversão, o que Deus fez na tua vida, o que Deus tem feito na tua família, o que Deus tem trabalhado no teu coração. É isso que você precisa compartilhar. Aqui não fala que eles saíam. Você vê aqui em Atos falando que eles saíam na rua fazendo evangelismo? Eles colocavam placa, iam para a rua panfletar. Vocês veem isso aqui em Atos? Não fala isso, querido. Não fala isso. Fala que a comunhão deles, o prazer de estar perto uns dos outros, a forma que eles cuidavam uns dos outros, a forma que eles tratavam uns aos outros, a forma que eles se importavam uns com os outros, isso chamava a atenção das outras pessoas. As pessoas ficavam olhando e falando: meu Deus, como eles se tratam bem, como eles cuidam bem uns dos outros. Como lá não tem ninguém passando fome, como lá não tem ninguém com falta de roupa, como lá eles cuidam. Ah, eu quero fazer parte disso também. E a Bíblia fala que Deus acrescentava diariamente, existiam conversões diariamente, Deus acrescentava os que iam de ser salvos. Sabe por quê? Porque eles olhavam, era constante, era todo dia, era testemunho todo dia. Aí o que acontecia? Manifestação do poder de Deus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, as pessoas eram curadas, e o testemunho ia se alastrando, e as pessoas iam chegando. Aqui fala da simpatia. Eles eram simpáticos, eles recebiam bem as pessoas, eles cuidavam bem das pessoas, por isso que as pessoas se achegavam. Agora, tem gente que se converte, antes dançava na rua, antes falava com todo mundo, brincava com todo mundo, aí depois que se converte, pronto, amarra a cara, fecha a cara, agora eu sou crente, agora eu não posso mais ir no churrasco da minha família, agora eu não posso mais brincar, agora eu sou crente, tem que me respeitar porque agora eu sou crente.
Você vai ganhar ninguém assim, não. Tem que mostrar que Jesus, ele transformou a sua vida, mas transformou a sua vida para coisa melhor. Você tem que demonstrar para as pessoas que ele trouxe alegria no teu coração, que ele trouxe paz. Tornou você uma pessoa mais acessível. Não uma pessoa mais bronca. Não uma pessoa triste de cara fechada. Nós precisamos fazer isso. Assim como o pastor falou semana passada, nós, do Ministério de Casais, né, nós já era um projeto já para trás até isso, de nós trabalharmos com as famílias, com os casais da igreja, de nós estarmos mais juntos, de nós estarmos compartilhando, de nós estarmos orando uns pelos outros, colocar as famílias para estarem orando umas pelas outras, sabe? Nós precisamos reativar isso dentro de nós. Muitas vezes a gente quer viver um avivamento. Eu quero ver quando esse avivamento vai chegar. Às vezes na nossa mente está assim, vai vir um pregador de fora, vai vir alguém pregando e ministrando sobre avivamento. Às vezes nós estamos esperando isso. Alguém vem de fora para ministrar sobre avivamento. Surgiu um pregador para falar sobre avivamento. Agora, nós temos que entender o seguinte: quando eu entender que o avivamento ele vai começar dentro de mim, ele vai começar por mim, não existe avivamento, não vai existir avivamento sem eu permanecer na doutrina. Não vai existir avivamento se eu não for obediente. Não vai. Não vai haver avivamento se eu não tiver a disponibilidade e querer cumprir o propósito, o chamado que Deus colocou na minha vida. Não vai existir. Não vai. Como é que Deus vai derramar algo sobre alguém que a vontade dela não é fazer, não é estar? Deus vai fazer com quem quer. Deus vai fazer com quem entende e se levanta. Sabe uma coisa que está faltando em nós hoje? Sabe o que é? É o temor. É o temor. Porque aqui fala que todos eles haviam grande temor. É o que falta às vezes em nós. É o temor para nós entendermos e de nós compartilharmos. E nós queremos trabalhar, nós queremos estar mais juntos, nós queremos ter o prazer de estar perto uns dos outros. As mulheres aqui da igreja, elas conseguem fazer mais isso. As mulheres conseguem juntar mais as mulheres. E nós homens, às vezes nós não conseguimos fazer isso. Nós criamos tanta coisa, e nós não conseguimos. Nós priorizamos tantas coisas, estou falando nós é nós. Nós é nós. Aqui fala que eles vendiam as propriedades, né, e traziam. Mas então você está falando que então eu vou ter que vender o que eu tenho para me trazer e depositar na igreja. Se eu tenho 2 carros, vou ter que vender um carro e trazer. Não, querido. Não é isso não. Não é isso não. Mas eu quero desafiar você a uma coisa que é possível para você. Uma coisa que é possível. Eles traziam os seus bens, porque eles já estavam envolvidos com o tempo deles, estavam envolvidos na obra. Agora eu quero fazer uma proposta para você. Você não precisa trazer bens, você não precisa trazer seu carro, não precisa. Mas você pode tirar, entregar
uma hora sua por semana. Você pode entregar uma hora por semana para você compartilhar. Você pode entregar uma hora sua. Se eu não me engano, são 168 horas na semana. Se eu não me engano. É isso aí, 160 e poucas horas na semana. Você pode escolher uma hora da sua semana para você compartilhar. Para você compartilhar com alguém. Para você ir até alguém. Para você orar por alguém. Para você estar junto com alguém. Você já vai estar dando um passo de aproximação, de comunhão, de crescimento, de aprender, de falar, de ouvir, de ser curado, de Deus usar você para curar alguém. Não adianta você pedir, Senhor, eu quero o dom de cura, se você não ora por ninguém. Eu quero o dom de discernimento da palavra, se você não lê. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos nos envolver. Porque, olha bem, se você pudesse, faz uma análise sua hoje. Uma análise do que nós estamos vivendo como igreja. E você pega esse pedacinho só aqui, destrincha esse pedacinho aqui durante a semana. Durante a semana. O Espírito Santo vai te mostrar como nós estamos vivendo, como tem sido a nossa vida em relação ao maior propósito que Jesus deixou, que era para nós sermos testemunho dele, para nós trabalharmos como igreja, não só no nosso redor, não só, mas é para expandir, Então assim, vamos nos movimentar. Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham, né? Praticamente todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem. Mas é melhor você ter um lugar de refúgio, você ter alguém onde você possa confiar, onde tem alguém que você possa estar junto, onde pode ter alguém que você pode, olha só, eu estou precisando, ora comigo. Olha, eu preciso compartilhar algo com você. Você pode vir aqui ou eu posso ir na sua casa. Preciso compartilhar, ora comigo. Ora comigo. Você vai ver que os nossos problemas na igreja, eles vão assim, diminuir drasticamente. Problema de desânimo. De falta de pessoas que se acham incapacitadas para fazer as coisas. Quando você começa a compartilhar, quando você começa a conversar, quando você começa a colocar planos, olha, eu queria isso daqui, eu queria fazer dessa forma, eu queria muito fazer isso. Às vezes você vai estar falando com alguém que ela já passou por aquela experiência, ela vai te aconselhar, olha só, faz desse jeito. Eu já vivi assim também. Às vezes você está desanimado, às vezes você está passando dificuldade no seu casamento, você vai conversar com alguém e a pessoa vai falar, olha só, eu passei por isso, vivenciei isso. Faz dessa forma, faz assim. Isso é ser igreja. Isso é nós trabalharmos como igreja. Isso é nós fazermos a igreja crescer. Cuidando uns dos outros. Nós precisamos. Você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos. Então nós só precisamos colocar isso para funcionar. A engrenagem ela já está toda encaixada. Nós é que precisamos fazer com que ela rode. Fazer a engrenagem rodar.
para que haja conversões, para que haja cura na igreja, para que haja manifestação do poder de Deus de forma extraordinária na igreja. Nós não podemos nos conformar de simplesmente nós virmos aos domingos na igreja e voltar para casa a mesma coisa. Nós não podemos nos conformar com isso. Às vezes nós olhamos a situação do nosso pastor em si, de querer fazer, de querer que a igreja avance, de querer. E muitos de nós, às vezes, nós não honramos nesse quesito de fazer, de colocar as coisas para funcionar. Está nas nossas mãos, só basta nós querermos. Nós arrumamos tempo para fazer tudo. O mal que às vezes, por muitas pessoas não concordarem com algumas coisas, a gente olha para a liderança e esquece que eu e você, nós não fazemos nada para a liderança. A partir do momento que nós entendemos que quando nós negamos, nós não estamos simplesmente negando para a liderança, nós estamos negando direto para Deus. Também eu não vou fazer mais isso. Não vou fazer. O pastor reclamou isso aí, o que eu fiz? Eu não vou fazer mais. Aí você acha que você está negando para ele, não é. Você está negando direto para Deus. O seu maior comprometimento é com Deus, quando nós fazemos isso. Então, assim, vamos pensar direitinho. Sobre nós está derramada a graça, sobre nós foi derramado o Espírito Santo, para que sejamos testemunho nessa terra. E não se esqueça de uma coisa: a quem é dado é cobrado. A quem é dado é cobrado. O que eu e você vamos chegar diante de Deus? Cada um de nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos mostrar para Deus. Ele vai: mostre-me suas mãos. Mostre-me suas mãos. Quais são as suas obras? E o que nós vamos falar para Deus? Mas eu estava tão atarefado, tinha tanta coisa para eu fazer, né? Qual é a nossa prioridade? Às vezes a gente está priorizando tantas outras coisas, a gente está esquecendo daquilo que é o principal, o fundamental. A gente está agradando às vezes tantas outras coisas e tantas outras pessoas que nós esquecemos de agradar aquele que é fundamental. Nós esquecemos de agradar aquele que é o autor da vida. Nós esquecemos de agradar aquele que, pela misericórdia dele, nós não somos consumidos. Nós esquecemos de agradar aquele que ela se renova toda manhã sobre as nossas vidas. Nós esquecemos de agradar aquele que todos os dias nos dá o ar que nós respiramos. Nós esquecemos de agradar aquele que é o provedor da nossa saúde. Nós esquecemos de agradar aquele que é o provedor da nossa casa, do nosso lar, que cuida de cada um de nós. Nós não fazemos questão de agradar esse. E às vezes nós fazemos questão de agradar tantas outras coisas ou pessoas que nos decepcionam, que erram com a gente. A gente prioriza tanto isso. Prioriza um lugar, prioriza uma coisa. E nós acabamos não honrando aquele que é o principal. E olha, mesmo assim, o amor dele pela minha vida e pela sua vida nunca muda.
O olhar dele pela minha vida e pela sua vida nunca muda. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos honrar. Ele está sempre disposto a nos abençoar pelo seu infinito amor. Então nós precisamos colocar a mão na consciência e falar: Senhor, eu preciso te honrar mais, Deus. Eu preciso honrar mais a tua obra. Em coisas informais, querido. Porque às vezes as pessoas acham que é para nós montarmos evento. Não, em coisas informais. No seu futebol. Onde você estiver, na praça, na rua, no colégio, com um colega conversando qualquer outro assunto aleatório. Insira Jesus. Insira o amor de Deus. Insira o perdão. Insira isso. Você vai estar sendo testemunha. Você vai estar pregando, você vai estar falando do amor de Deus. É isso. E vamos conviver mais juntos. Vamos estar mais perto uns dos outros. Vamos nos preocupar mais uns com os outros. Vamos orar mais uns pelos outros. Vamos, pelo menos, tentar viver. Porque se nós quisermos, nós podemos conseguir. Em ter relacionamento uns com os outros, ter o prazer de estar perto do irmão. Vocês vão ver só como vai quebrar paradigmas. Você vai ver só como você vai passar a conhecer mais as pessoas. Você vai ver: poxa, eu olhava fulano, achava isso. Meu Deus, que diferença. Em você poder cuidar, em você poder ajudar, em você ser cuidado, ajudado. Queria propor esse desafio para você, como igreja. Como igreja. Você vai alegrar o coração de Deus. E você vai alegrar muito o coração do nosso pastor em ver uma igreja ativa. Em ver uma igreja que vai trabalhar para Deus. Trabalhar para que o ID aconteça. Trabalhar por questão de conversões, trabalhar pela multiplicação dessa igreja. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos nos esconder em cavernas. Nós precisamos espalhar. Nós precisamos promover em nós, no nosso meio, o amor de Deus. Provar para as pessoas o amor de Deus. Transmitir o amor de Deus. E nós só podemos fazer com os de fora quando nós estivermos vivendo entre nós. Nós só podemos expandir isso daí a partir do momento que o nosso relacionamento seja um relacionamento saudável. Seja um relacionamento onde as pessoas veem verdade, onde as pessoas veem unidade entre nós. Isso que nós precisamos. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé para nós estarmos orando. Nós falamos sobre a videira, sobre os frutos, né? Em sermos sombra, em Deus cuidar, em Deus trabalhar. A pastora pregou na mesma linha, depois o Júnior pregou na mesma linha. Então, assim, o Espírito Santo, assim, a gente não conversa em relação ao que o outro vai pregar. A gente não conversa. E nós estamos vendo, assim, o direcionamento de Deus para a igreja, para que a igreja se desperte em viver algo diferente. Nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Porque às vezes a gente olha, né, a gente vê tantas coisas acontecendo aí em outras igrejas. A gente vê tantas coisas acontecendo, às vezes a gente fala assim:
como eu queria. Mas você pode ter certeza de uma coisa: aonde há a manifestação verdadeira do poder de Deus, é porque algumas pessoas pagaram por isso. Algumas pessoas se propuseram a trabalhar. Algumas pessoas se propuseram a fazer com que as coisas acontecessem. Então, assim, nós não precisamos de muitas pessoas para acontecer. Nós precisamos iniciar. Nós precisamos iniciar com poucos, com os que querem. Porque vai sempre ter os que não querem. Vai sempre ter os que não querem se envolver, vai sempre ter os que vão querer ficar no seu canto, sem fazer nada, não tem problema. Mas aqueles que têm o temor, aqueles que creem na manifestação, aqueles que creem na obra que Deus tem para esse lugar, aqueles que creem que Deus pode fazer uma obra, que Deus vai fazer uma obra tremenda nesse lugar, é esses nós temos que regaçar as mangas para fazer. Comece com você. Liga para alguém. Olha, só estou te ligando para te mandar essa mensagem. Queria orar com você. Queria compartilhar com você. Comece a fazer isso. Comece a estreitar o seu relacionamento com as pessoas. E fale pouco de você, nada do irmão e tudo de Deus. Nós não vamos ter problema. Se alguém levantar algum assunto falando, irmão, eu vim aqui para orar por você. Eu queria estar orando por você. Vamos estar orando junto. Vamos estar caminhando junto. Conta comigo que você precisar. E é assim que a igreja vai funcionar. Porque você imagina quando essa igreja tiver 2.000, 3.000 membros. Como que vai ser o cuidado? Quem é que vai visitar? Somos nós, são vocês. Somos nós que vamos visitar. Somos nós que vamos orar. Somos nós que vamos impor as mãos pelas pessoas e elas vão serem curadas. Amém ou não? Queria que você fechasse seus olhos aí, no seu lugar, e que você começasse a refletir, querido. Queria que você refletisse hoje. Qual é a sua posição como igreja? Como você está vivendo como igreja? Como você está vivendo? Se Jesus hoje ele fosse, o seu pastor aí, presente, naquela ordenança, aonde você se encaixaria? Porque existem muitas pessoas que estão vivendo momentos. Tem muitas pessoas que elas estão igreja. Elas estão. Porque quando você está, hoje você está, amanhã você pode não estar. Mas nós precisamos viver o ser igreja. O ser é a essência. É aquilo que nasce dentro de você. É a transformação genuína que Deus fez. É a conversão, que é onde você andava em um rumo. Mas quando você encontra Jesus, que Ele entra na sua vida, que Ele faz uma transformação, onde você se sentia totalmente desprezado, onde você vivia uma vida totalmente desprezível. Ele entra na sua vida, Ele transforma a sua vida, Ele traz paz no teu coração, Ele restaura a sua vida, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos. Ele transforma de forma genuína a sua vida.
você vem em sentido ao contrário agora, de conversão. E daí você quer compartilhar com as pessoas. Quando você vê alguém passando pelas mesmas coisas que você passava, quando você olha para alguém e vê a situação daquela pessoa, nossa, eu era desse jeito, eu fazia todas essas coisas, eu não tinha paz, a minha vida era uma vida de derrota, mas Jesus entrou na minha vida e transformou. Você primeiro agradece e glorifica a Deus pela obra que Deus fez na tua vida, e você quer compartilhar, você quer, olha só, eu vivia dessa forma, mas eu encontrei Jesus e Ele transformou a minha vida. Hoje a minha vida é totalmente outra, porque eu encontrei salvação, porque eu encontrei alguém que me amou, eu encontrei alguém que não ligou pelas coisas que eu fiz antes, não me julgou pelas coisas que eu fiz antes, mas Ele simplesmente estendeu a sua mão para mim, me abraçou e me amou, perdoou os meus pecados, sarou as minhas feridas, e hoje eu sou livre. Esse é o Deus que nós servimos. Só para você pensar, analisar, porque esse é o Deus que mudou a tua história. Esse é o Deus que fez todas essas coisas na tua vida, que fez na minha vida, que nos transformou. E nós precisamos engrandecer o nome dEle. Nós precisamos engrandecer, nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida, Senhor, colocar isso como prioridade. Colocar o amor de Deus na nossa vida como prioridade, querido. Porque eu garanto a você, a partir do momento que nós priorizarmos esse amor, quando nós priorizarmos as ordenanças, a própria palavra fala, quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Então nós precisamos viver isso como igreja. Eu queria convidar você, que você abrisse os seus lábios aí agora nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, não sei qual é a situação, mas eu quero abrir um momento, sabe para quê? Para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos assumir um compromisso com Ele. Ó Senhor, o Senhor me perdoa, Pai, porque eu não estou conseguindo fazer isso. Senhor, eu não tenho priorizado o Senhor, Pai. Nessa noite, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que, independente das nossas atitudes, das nossas falhas, Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a fazer com que nós venhamos reiniciar a partir de hoje, a fazermos a coisa da forma correta, da forma certa, porque Ele deposita em nós confiança em nós. Eu quero convidar você no seu lugar aí, que você abra os seus lábios no seu lugar aí, e que você comece a orar, que você comece a falar com Deus. Se você quiser pedir perdão para Ele, você peça. Se você quiser agradecer a Ele, você agradeça. Se você está vivendo, Senhor, eu estou vivendo bem, então você abre os seus lábios e você comece a agradecer a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado pela obra salvífica na minha vida, muito obrigado, eu quero te agradecer. Mas eu queria pedir uma coisa para você: não fique com seus lábios fechados, agradeça a Ele nessa noite. Abre os seus lábios, querido, como igreja. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos agradecer, Senhor, pela obra redentora que o Senhor fez na nossa vida. Somos gratos ao Senhor, ó Deus. Senhor, que o Senhor faça nos entender, ó Deus. Que o Senhor traga sobre o nosso coração o arder, o queimar, Senhor, em cumprir, Senhor, o teu propósito, em cumprir, Senhor, a tua ordenança, Jesus. Senhor, coloca, eis aí a tua igreja. A tua palavra diz, ó Deus, que não é pregador nenhum que convence ninguém de nada, mas é o teu Espírito Santo que convence. Quero pedir ao Senhor nessa noite que o teu Espírito Santo possa convencer a tua igreja, que o teu Espírito Santo possa derramar, Senhor, sobre os nossos corações, ó Pai, o amor, a dedicação, o arder
em falar, Senhor, das maravilhas a qual o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, que nós venhamos ter o sentimento, Jesus, como aquele povo tinha, Senhor. O sentimento, Senhor, de querer agradar ao Senhor. O sentimento, Senhor, de querer compartilhar as boas novas, ó Pai. O sentimento, Senhor, de amor pelas vidas, pelas almas que estão perdidas, ó Pai. Senhor, que nós viemos amar assim como o Senhor nos amou, ó Deus. Senhor, eu entrego, Senhor, nessa noite a Tua igreja. Que o Senhor venha nos despertar. Que o Senhor venha nos fazer viver, Senhor, o restante desse ano, ó Pai. Um restante de ano, Senhor, abençoado. Um restante de ano produtivo, Jesus. Um restante de ano, Senhor, onde vai haver cura sobre a Tua igreja. Um restante de ano, Senhor, onde nós possamos, ó Deus, juntos, ó Deus, crescermos, ó Pai, espiritualmente. Onde, Senhor, venha haver cura, Senhor, no nosso meio. Onde, Senhor, aqueles que estão desanimados, ó Deus, venham ser reavivados e animados, Senhor, para cumprir, Senhor, a Tua boa obra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar estratégia, Senhor, à nossa liderança. Que o Senhor venha estar trazendo do alto direcionamento, Jesus. A cada líder, Senhor. A cada líder de ministério, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai. Senhor, por cada família nesse lugar. Por cada chefe de lá, Senhor, que o Senhor venha estar dando estratégia para conduzir, Senhor, o seu lar, a sua família. Senhor, é o que nós oramos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração durante essa semana em relação a isso. Leia mais sobre a igreja primitiva. O Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. Vamos orar para a gente terminar, queridos? Que o Senhor possa abençoar a tua semana, né? Que o Senhor possa trazer sobre você restauração. Que o Senhor possa colocar pessoas para você compartilhar o amor dele. Que possa compartilhar o seu testemunho. Ah, mas eu não sei o que falar, o que eu vou falar. Compartilhe a sua experiência de conversão. Compartilhe o que Deus tem feito. Você não precisa falar de Moisés, de Abraão, não. Fala da sua vida, daquilo que Deus tem feito. E pessoas vão ser transformadas. Vidas vão ser libertas e Deus vai alegrar o teu coração e você vai querer fazer mais vezes, mais vezes, mais vezes. Se aparecer alguém para você orar, não chama o pastor não, vá você e ore. Vá você e ore. Deus está dando ali, ó, a oportunidade para você orar, para que aquela pessoa seja curada ou não, mas Deus está dando a oportunidade para você orar por ela. Amém? Levante as suas mãos aí. Espírito Santo, nós queremos ser gratos a Ti. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, pelo privilégio de estarmos juntos, ó Deus. Nos abençoa, nos dê uma semana abençoada. Senhor, que essa semana venha ser uma semana de experiências contigo, Jesus. Experiências sobrenaturais. Senhor, aqueles, ó Deus, a qual o Senhor tem incomodado e que não tem dado ouvido, que o Senhor tire o sono, que o Senhor os desperte, que se for preciso, eles ouvirem, Senhor, audível, que o Senhor fale. Se for preciso eles serem cutucados pelo Senhor, que o Senhor os cutuque. Mas não deixa de falar, Jesus. Não deixa de despertar, Espírito Santo, porque nós precisamos ser despertados pelo Senhor. É que eu te peço nessa semana, que seja uma semana de confrontos, que seja uma semana de concertos, ó Pai, mas que seja também uma semana de exaltação pelo poder da Tua palavra. É o que eu oro a Ti em nome de Jesus.